é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Boa tarde a todos. Iniciamos mais um programa Oficina da Mente aqui na TV Mundo Maior e ao meu lado, Humberto Pazian. Boa tarde. Boa tarde a todos. Prazer enorme estar aqui. E hoje, né, Samir, um tema bem interessante, bem gostoso de se conversar. Sim, hoje o nosso tema, para você que nos acompanha no Facebook, facebook.com/TV Mundo Maior, já tem nossa perguntinha de toda semana, que é se você já sofreu por alguma ingratidão. Eu acredito que sim, né? Infelizmente a gente sofre. E aí a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, falando sobre a gratidão também, né, Pazian? Sim, sim. E vamos desenrolando. Só que, antes da gente começar o tema de hoje, né, dessa semana passada, nós tivemos muitas participações pelo WhatsApp e pelo Facebook também, o que acabou não dando tempo da gente ler duas participações pelo Face, tá? Eu vou ler rapidinho, que é adivinha de quem, que sempre participa. Que é as crianças. Da Sheila Crianças. Então, vamos lá. Boa tarde. Fé, no meu ver, engloba várias coisas. Além de ter a certeza de que Deus está no comando e nada acontece por acaso, a nossa atitude diante do acontecimento, no sentido de manter a paz, é o que eu acho mais difícil de ser praticado. Eu, particularmente, não duvido da lei de ação e reação e, portanto, sou responsável por tudo que me acontece, mas ainda conservo algum desequilíbrio quando algo acontece. Beijos. E você já sabe, Pazian. Foi isso que ela disse. E a outra pessoa? E a outra é o Júlio Natal Farias, também participa sempre, né, conosco. Obrigada. Boa tarde, Pazian e Samira. Em primeiro lugar, parabéns pelo programa. Obrigada. Excelente tema. Mas acho que tenho muita fé, mas o suficiente não sei, pois ainda somos um pouco Tomé. Grande abraço. Vou fazer um adendo. É evidente que a gente não vai comentar aqui, por causa de hoje ser um outro tema. Mas foi um programa que foi bem acessado e quem quiser ver, né, ouvir, assistir o programa novamente, ou quem não teve a oportunidade de assistir a semana passada, pode entrar no YouTube, né? No canal. Sim, canal. Qual é o canal? O canal do YouTube é TV Mundo Maior. TV Mundo Maior. Isso. Então, acesse, que foi bem interessante. E obrigado pelos dois, a gente fez questão de comentar, porque eles participam toda semana. E a semana passada teve muita gente. Por gratidão, né, eles participarem todas as semanas, a gente fez questão de mencioná-los aqui. Um beijo para os dois. Sim. Então vamos lá. Tema de hoje. Tema de hoje. Você já sofreu alguma ingratidão? Então, o que você tem a nos contar sobre esse tema, gratidão também, né? E aí, eu começo a fazer te perguntando. Peraí, você já me embolou todo. O tema é gratidão. Gratidão. E a pergunta do Face é se Sim. você já sofreu algum tipo de ingratidão. Isso. Muito bem. Então, eu começo te perguntando o que é ingratidão. Ingratidão é quem não é grato. Ingratidão. É o inverso. Não, ingratidão. Nós selecionamos esse tema porque eu acho um momento muito importante. Nós estamos sendo concitados a ser gratos a tudo, em muitas ocasiões. Não é uma ideia nova. Os religiosos, os místicos, as almas iluminadas, elas nos envolvem sempre a sermos gratos. Então, acho que é algo que a gente devia conversar um pouquinho mais, refletir um pouquinho mais. Não é o muito obrigado, é algo muito mais profundo.
É nós desejarmos alguém, reconhecermos de alguém toda a ajuda, todo o amor, todo o benefício, todo o amparo que tenhamos recebido. Mas vamos trabalhar um pouquinho em cima disso. Tá? Sim, falando sobre esse agradecimento de amparo, sobre sermos gratos aos nossos pais, né? Sermos gratos a Deus sempre. O que a gente devemos, eu sei que a gente deve, né, passar a vida inteira, sim, nós devemos essa gratidão a todos eles, mas de que maneira? Tem uma dosezinha, a gente deve pensar um pouquinho antes, como que a gente pode explicar e sentir isso? Vamos separar, gratidão aos pais e gratidão a Deus. A Deus. Gratidão aos pais. Tem até um capítulo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que trabalha bastante, honrar pai e mãe, e às vezes isso gera um pouquinho de confusão. Como eu disse, gratidão é um reconhecimento bem profundo, mas o que a gente tem que entender é que no relacionamento de pais e filhos, há muita coisa a ser pensada. Por exemplo, os pais trazem a vida, né, ou pelo menos possibilitam a vinda de um espírito. Então, o pai e a mãe se preparam materialmente, com muito amor, com muito carinho, aí nasce o bebê. Esse bebê ele é programado pela espiritualidade para nascer, então os pais são os veículos para a manifestação aqui na Terra, que possibilitam isso. E quem é pai, quem é mãe sabe das dificuldades, muitas vezes, de criar um filho, de criar os filhos, né? Então, há muito empenho, há muito amor envolvido, muita responsabilidade, mas eu diria que é algo que funciona naturalmente. Os filhos, quando começam a se assumir assim, nós, quando começamos a nos assumir como seres humanos, pensamos um pouquinho mais nas pessoas, na sociedade, é bem na época da adolescência. Então é uma época um pouco de contestação, de revolta. E infelizmente nessa época a gente vê os nossos pais como antagonistas. Porque os pais sempre foram aqueles que dizem não pode, não faça, cuidado, olha. É como se eles proibissem o prazer. E quem dá esse prazer? Os outros. Né? Quem? Os amigos, a sociedade, a mídia, ou seja... Então é a época que fica um pouco difícil do relacionamento com os pais e é a época que me parece que a maioria das pessoas, os jovens, não sentem a gratidão, o respeito devido por tudo aquilo que foi feito. E aí vem a fase adulta, né? Saindo da adolescência vem a fase que a gente chama de adulta, que é onde alguns percebem e dão essa gratidão. Eu não estou dizendo que todo adolescente não é grato, não é isso, eu digo que há uma tendência a não sê-lo. Enfim, alguns não, quer dizer, passam a vida sem reconhecer todo o esforço e o trabalho que os pais tiveram. E trazem, muitas vezes, da infância, aquele sentimento de que os pais são responsáveis por suprir todas as necessidades. Então, continuam na vida achando que tudo aquilo que falta, os pais deveriam suprir. Tem adultos com bastante idade, que quando na menor dificuldade procuram os pais, pedem aos pais e se irritam quando não têm dos pais aquilo que eles querem para as suas necessidades, sejam elas reais ou não. Outros já com idade mais avançada criticam os pais, mesmo com idade avançada, das coisas que lhe faltam naquele momento. Se eu tivesse uma vida diferente, se eu tivesse estudado tal coisa, se eu não tivesse sentido aquela pressão para casar, se eu não tivesse sentido aquela pressão para não casar, se eu tivesse saído de casa, se eu não tivesse saído, enfim, sempre culpando os pais, aquela responsabilidade dos pais. E a gente percebe que na natureza a gente vê que é diferente, né? Os animais, tudo. Chegou uma hora, o filhotinho vai para a vida, a função terminou aí. E na nossa raça, né? Na raça humana, não, parece que continua. Então não quer dizer que tenhamos que ser assim, gratos ao ponto de fazermos tudo o que os pais querem depois de adultos. Nós temos que respeitar as suas opiniões e discordar delas quando for, né, necessário. Mas o sentimento de que foi importante esse amparo que nós tivemos, esse a gente tem que carregar a vida inteira. Isso é um padrão, né? Pelo que você está me falando, que
os filhos, essa reação dos filhos de levar por toda a vida, até a vida adulta, é um padrão que ele leva? Eu devo ser grato, ou se tivesse acontecido isso, se não, essa reclamação, essa culpa? Um padrão é um hábito que nós elegemos, que nós criamos, né? Então, muitas vezes a sociedade passa esses hábitos para a gente aceita que é a responsabilidade do pai. Então, eu acredito nisso, virou uma crença, é um padrão. Qualquer coisa eu vou achar que é automático, né? A mente já sinaliza que era ou não obrigação dos pais. Então, é um padrão, sim. Eu me alonguei mais nessa resposta, Samira, porque eu acho que que é necessário. E tem também o lado dos pais, em relação a esperar a gratidão dos filhos, que depois, se tiver oportunidade, a gente fala pouquinho. Voltando para o próximo bloco, a gente fala um pouquinho mais sobre esses padrões. E você que está aí nos acompanhando, pode participar pelo Facebook, facebook.com/TV Mundo Maior, tem lá a nossa perguntinha, então é só entrar nos comentários que a gente vai lendo aqui, e também pelo WhatsApp, é 011 99643 3827, que aí a gente também vai recebendo e vai lendo, vai esclarecendo as dúvidas. E outra coisa, falando um pouquinho, agora que a gente vai para outro bloco, sobre a nossa campanha Espiritismo SOS, do Clube Amigos da Boa Nova. Você que ainda não participa, ou que ainda não sabe o que significa, acessa o site amigosdaboanova.com.br/Espiritismo SOS e procure saber, ou então ligue 0800 12 18 38, que as meninas o atenderão da melhor forma possível, esclarecendo todas essas dúvidas, ok? E a gente já volta já.